Então, se você está cansado de pesquisar por aí qual é a câmera ideal para o seu trabalho, para você que está começando, então, por favor, fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que as informações que estão aqui vão ser extremamente relevantes aí para o seu caso. Preparado? Então vamos lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Martins, da Primeiro Segundo Fotografia, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, eu estava editando aqui e eu percebi que esse vídeo estava ficando muito longo, então eu decidi dividir ele em duas partes, tá? A primeira parte, ela vai falar um pouco dos conceitos que vêm antes de você escolher um tipo de equipamento que você precisa. Ou seja, tudo aquilo que você precisa tomar de decisão antes de começar a pensar em comprar um equipamento. A segunda parte do vídeo vai falar exatamente dos equipamentos, tá? Então, se vocês querem saber um pouco mais, assistam esse vídeo até o final e depois já vão para a segunda parte, que vai estar aqui no card. Ou aqui. Em algum lugar. Então, bom vídeo! Olha, fotografar é um hobby, uma profissão fantástica. Foi através da fotografia que eu me encontrei profissionalmente, né? Mas eu sei que você que está aí começando, né? Você deve estar com várias dúvidas. E uma delas é como escolher o equipamento certo para você, as lentes certas para o seu trabalho. E eu sei que o simples fato de você ter que ficar pesquisando sobre isso na internet já pode ser uma baita dor de cabeça. Então, se você está cansado de pesquisar por aí qual é a câmera ideal para o seu trabalho, para você que está começando, então, por favor, fique até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que as informações que estão aqui vão ser extremamente relevantes aí para o seu caso. Olha, mas é o seguinte, antes de mais nada, por favor, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos que também estão aí com dúvidas sobre fotografia e também, se quiser, pode ficar à vontade para comentar aí sobre as suas dúvidas, tá? Todas essas informações e essas atitudes são extremamente importantes para o crescimento do canal e para o desenvolvimento aí do nosso trabalho. Bom, então chega de papo furado, vamos lá? O título desse vídeo é A Câmera Perfeita para o Iniciante. E você deve estar se perguntando aí, será que existe mesmo uma câmera perfeita para a pessoa que está começando? Uma câmera que vai te ajudar com poucos cliques e poucos ajustes a fazerem fotos incríveis sem ter muito trabalho? Diz para mim que existe, por favor, diz para mim. Eu tenho certeza que existe uma câmera dessa. Não, infelizmente a resposta é um sonoro não. Essa maravilha da tecnologia infelizmente não foi inventada. E se tivesse sido inventado, eu tenho certeza que eu seria o primeiro a comprar. Olha galera, mas por mais que a tecnologia avance, ela realmente está avançando todos os dias cada vez mais e mais rápido, mesmo a melhor câmera do mundo precisa de um fotógrafo que faça os ajustes nela. Até mesmo aquelas câmeras com ótimos ajustes automáticos, o fotógrafo ainda vai precisar fazer um enquadramento e mais do que isso, o fotógrafo vai ter que decidir qual elemento é interessante, é intrigante, é estimulante aos olhos, enquadrar aquilo de uma maneira interessante e fotografar. As máquinas, elas são ótimas, mas elas não entendem as emoções. Certo, eu entendi, tá tudo bem, mas eu quero saber qual que é a câmera certa para o meu trabalho. Certo, olha, a resposta para essa pergunta, ela pode não agradar a todo mundo. A câmera certa para você começar na fotografia é todas. Na verdade, são todas e nenhuma ao mesmo tempo. Tudo vai depender da forma como você utiliza essa ferramenta. Por exemplo, um prego numa madeira. Você pode pregar com um martelo ou com uma escova de cabelo. Para cavar um buraco na terra, você pode cavar com uma pá ou com uma colherzinha. O resultado sempre será o mesmo, mas com alguns equipamentos você vai ter mais ou menos facilidade. E olha, algumas pessoas têm facilidade com equipamentos simples. Outros têm mais facilidades com equipamentos complexos. Isso depende. Não, Carlos, faz o seguinte, me fala o nome da câmera, qual câmera exatamente eu compro, me ajuda aí, cara. Olha, para definir uma câmera perfeita para cada um de vocês, eu teria que conhecer cada um de vocês. Mas então nesse vídeo eu vou tentar definir através de alguns parâmetros qual poderia ser o equipamento certo para o seu caso. Nós vamos tentar fazer aqui uma espécie de jogo em que cada resposta vai te levar para uma determinada câmera. E para esse jogo eu quero utilizar alguns modelos de equipamentos que cada um de vocês pode estar utilizando aí para fazer as suas fotos, tá bom? Eu vou colocar nesse comparativo aqui 3 tipos de equipamentos: celulares, câmeras chamadas Super Zoom e câmeras DSLR, aquelas que trocam de lente, tá? E no caso das DSLRs,
Eu não vou separar aqui entre os dois tipos mais comuns de câmeras, que são as câmeras crop e as câmeras full frame. E também nem vou entrar no caso das câmeras mirrorless, que são as câmeras sem espelho. Nós estamos falando aqui de equipamentos para pessoas que vão iniciar na fotografia, beleza? O primeiro fator aqui que eu quero colocar em discussão é o fator objetivo ou o fator uso das câmeras. Você vai utilizar esse equipamento de uma forma pessoal, para trabalhos pessoais, ou você pretende trabalhar para outras pessoas, como um profissional mesmo? Olha, esse tipo de parâmetro ele é importante porque isso vai determinar o quão confiável tem que ser o seu equipamento e qual é o tipo de tecnologia que você tem que empregar para conseguir chegar no resultado que você precisa. Não é que necessariamente para o uso pessoal você precisa ter equipamentos mais simples. É que eu acredito que o ideal para se começar na fotografia é você iniciar de baixo para cima, com equipamentos simples e tendo complexidade ao longo do tempo. Quando você está utilizando equipamento para uso pessoal, você tem a oportunidade de começar bem de baixo e depois ir subindo aos poucos. O que se difere um pouco do uso profissional, onde você utilizar equipamentos com baixa complexidade e talvez não entregue uma qualidade tão necessária, você pode acabar se queimando aí no mercado. O segundo fator que eu quero colocar aqui para vocês é o fator financeiro. Olha, gente, nós estamos no meio de uma pandemia e muitas pessoas aí estão iniciando na fotografia sem muitos recursos. Então, se você tem pouco dinheiro ou se você tem muito dinheiro para investir, isso pode variar um pouquinho as possibilidades que nós podemos colocar aí para vocês na escolha do seu equipamento. Olha, mas novamente, eu ainda acredito que mesmo se você tem muito dinheiro, ainda vale a pena você começar com equipamentos mais simples. Isso porque existe uma questão muito importante chamada curva de aprendizagem, onde você precisa se habituar com alguns conceitos para depois se aventurar em equipamentos mais complexos. O terceiro fator que eu quero colocar aqui para vocês é o fator resiliência na hora de estudar novas coisas, novos hobbies, enfim. Você por acaso já começou alguma coisa e desistiu no meio? Isso por acaso acontece com uma certa frequência? Pois é, eu, por exemplo, já fiz várias coisas que eu comecei, eu paguei e depois eu desisti. Duas delas, para dar exemplos para você, é a questão de fazer aulas de inglês. I don't speak English. Enfim, eu não consigo ficar muito tempo focado nesse quesito, mesmo sabendo que é algo muito importante para mim. Eu não sei porquê, talvez eu ainda não tenha o estímulo correto para continuar estudando inglês. Mas por enquanto, eu só gastei dinheiro e não fui muito à frente. Uma outra coisa que acontecia comigo é a questão da academia. Pois é, eu começo, eu pago a academia e no final das contas acabo sempre parando no meio. Isso porque essa questão do aprendizado, na minha opinião, não está tão ligada à questão de você gostar de um determinado assunto, de uma determinada situação. Ela está mais ligado à sua necessidade, a um estímulo exterior àquela situação que você precisa aprender. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma viagem para o exterior, para trabalho, com certeza eu focaria bem mais no inglês. Ou se por acaso o meu trabalho dependesse muito da minha questão estética do físico, com certeza eu também iria mais à academia. Apesar de que eu preciso ir à academia porque o meu trabalho exige assim. Um outro exemplo que eu tenho para dar para vocês é a questão do violão. Eu já dei aula de violão, sabia? Obviamente a maioria dos meus alunos amava violão, mas acontece que ao longo das aulas, muitos deles iam ficando pelo caminho. Isso porque gostar de tocar violão é muito diferente de você se dedicar horas a fio a tentar aprender a tocar esse instrumento. Não é fácil, exige tempo e até dói um pouco. Mas aqueles que permaneceram conseguiram chegar lá, aprenderam. Isso se chama resiliência na hora de aprender. Significa o quanto você é capaz de aguentar, de ficar se dedicando até dominar aquela determinada coisa. E por que eu coloquei isso dentro dos parâmetros que eu acho interessante na hora de você escolher o equipamento? Quanto mais você aguenta suportar aí um aprendizado, menos riscos você corre ao comprar o equipamento mais caro. Agora, se você não tem tanta certeza sobre o caminho que você quer seguir ou aquilo que você quer, mais uma vez eu indico a você não gastar muito dinheiro na hora de comprar o equipamento. Vale a pena começar com algo simples e ver se você toma gosto.
E se caso você gostar, aí sim você vai evoluindo conforme o seu aprendizado vai evoluindo também. E aqui eu faço um parênteses, tá, pessoal? É o seguinte, dá para você fazer grandes fotos com qualquer equipamento. Existem fotógrafos fantásticos que utilizam câmeras muito simples e fazem fotos de nível internacional e publicitário. Uma grande foto ela depende muito mais de você e, claro, da luz que você está utilizando do que necessariamente com o equipamento. O equipamento é só uma ferramenta que vai facilitar o processo, vai deixá-lo mais rápido, mais preciso, menos manual. Lembra do exemplo da pá e da colher? Você consegue cavar um buraco com uma colherzinha, mas também você vai levar muito mais tempo para chegar lá. Então, pessoal, é o seguinte, não se engane, o equipamento é só uma ferramenta, mas você precisa estudar muito, muito sobre luz, composição, controles manuais, cores, enfim, tudo aquilo que é necessário para que o equipamento que esteja na sua mão consiga fazer coisas incríveis.